Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso amor. Lá no fim do horizonte, no canto mais distante lá, tua mão está. Lá acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, a tua mão está, a tua mão está. Nem sempre posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a
nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor.
Então, gente, depois desses louvores maravilhosos, eu quero incentivar você que faz parte dessa comunidade, mais uma vez, a continuar contribuindo com o nosso projeto aqui. Você pode ver ainda, nós estamos, né, sem ninguém aqui no local, esse local que nós amamos, esse local que a gente se reúne, que temos história aqui, temos experiências maravilhosas com Deus, uns com os outros aqui, de amor e de comunhão, mas infelizmente ainda por questões de cuidados e também de prudências que nós temos decidido, nós vamos estar alguns dias mais protelando nossas reuniões e cultos aqui. Mas sabemos que nossos compromissos com essa comunidade, sejam nossas ofertas, nossos dízimos, eles continuam necessários para que a gente possa manter isso aqui, manter nosso projeto, pagar nossos compromissos que nós temos, pagar o aluguel que ainda nós não estamos usando da forma que sempre usamos, mas continuamos pagando a ajuda de cultos aos pastores e algo mais que nós temos comprado no começo do ano e estamos, né, ainda pagando e tal. Então, por favor, eu peço a você, meu irmão, que faz parte dessa comunidade, que é membro dessa igreja, que você continue sendo generoso, compromissado, fiel com esse projeto, para que a gente possa realmente pagar e quando voltar tudo isso, usufruirmos da mesma qualidade que nós sempre tivemos aqui. Você é muito importante nesse projeto. Sabe que a sua contribuição, seja o valor que for, ela é muito importante para mantermos isso aqui. Deus nunca nos deixou faltar nada. E como é que ele fez esse milagre? Ele fez esse milagre através da sua vida, que sempre foi generoso e que sempre tirou da sua generosidade, do seu compromisso, uma parcela para contribuir nessa comunidade aqui. Então, meu irmão, minha irmã, família que está me assistindo, por favor, nós precisamos muito da sua ajuda nesse tempo. Que Deus te abençoe, te enriqueça, te prospere e quando isso acontecer, você possa partir e compartilhar generosamente com essa casa. Que Deus te abençoe. Vamos à palavra. Amém. Graça e paz, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso encontro dominical aqui com esse instrumento ainda que nós estamos usando, de transmissão pelo YouTube, e que a gente possa chegar até a sua casa aí com essa qualidade. Estamos aqui todos a semana produzindo isso, dá trabalho, né? Mas isso é satisfatório porque a gente vê o resultado de podermos não deixarmos de estarmos com vocês, né? Nossa comunidade, e também de essas palavras elas vão ficar, né, gravadas para a gente poder assistir depois ou fazer um acervo para a nossa comunidade, né? Agradeço ao Sandro que está aqui comigo aqui e a todos, né, que têm se dedicado tanto no louvor quanto às aulas, as células, em fazer isso aqui. Parabéns, muito obrigado, né? Estamos ainda nesse período de afastamento, mas vamos continuar nessa maneira de chegar até você, até a nossa comunidade, até que não faz parte da nossa igreja, da nossa comunidade, mas que depois assiste os vídeos, nossos irmãos, amigos distantes, familiares. Temos tido muita retorno de pessoas, né, que estão tão longe, mas estão acompanhando com a gente aqui. A gente pode partir o pão e compartilhar uma palavra, né? Que Deus te abençoe, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia e vamos refletir nessa noite num texto que encontra-se na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 11 até o versículo 13, que diz assim: Por isso, irmãos, não quero que vocês percam o significado do que aconteceu com os nossos pais. Todos eles foram guiados pela coluna de nuvem e todos passaram através do mar. Em conexão com a nuvem e com o mar, todos foram imersos por Moisés, ou em Moisés. Também todos comeram do mesmo alimento da parte do Espírito e beberam da mesma bebida da parte do Espírito, porque eles
beberam da rocha enviada pelo Espírito, e que os seguia. E essa rocha era o Cristo. Contudo, a maioria deles não agradou a Deus. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. No entanto, todas essas coisas foram acontecimentos históricos, foram fatos que prefigurativos, como aviso para não colocarmos o nosso coração nas coisas más, como eles fizeram. Então não sejam idólatras, como alguns deles foram, porque as Escrituras dizem: o povo se sentou para comer e beber, e se levantou para festejar. Versículo 8, não nos entregamos, melhor dizendo, às imoralidades sexuais, como alguns deles fizeram, resultando na morte de 23 mil pessoas em um só dia. Versículo 9, e não coloquemos a Cristo à prova, como alguns deles que foram mortos por serpentes, e não murmuremos, como alguns deles que foram mortos pelo anjo destruidor. Versículo 11, essas coisas aconteceram a eles como prefigurações históricas, como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, que vivemos nos últimos dias. Portanto, quem pensa estar em pé, tome cuidado para não cair. Nenhuma tentação incomum é maior do que as pessoas possam suportar. Sobreveio a eles. Então Deus não permitirá que vocês sejam tentados além do que além do que possam suportar. Ao contrário, com a tentação, Ele proverá o escape para que sejam capazes, então, de suportar. Amém? Vamos meditar um pouquinho nesses textos que eu quero compartilhar com você nessa noite, porque esses textos me chamaram a atenção toda vez que a Bíblia fala sobre últimos dias, cuidados, e nos últimos dias acontecerão isso, nos últimos dias, várias alertas sobre últimos dias. É claro que os escritores, eles pensavam nos dias atuais deles, nos contextos que eles estavam vivendo. Mas como a história, a narrativa bíblica continua e não termina, a narrativa da história do povo de Deus e da história do Evangelho, do reino de Deus implantado na terra, ele não termina em Atos dos Apóstolos, não termina nessas cartas de Paulo, ela continua na vivência de cada cristão, de cada tempo do cristianismo, do Evangelho na terra. Podemos então dizer que todo o que nós estamos vivendo hoje são então os últimos dias. Não sei se serão os últimos dias, mas nós podemos contextualizar que nós estamos vivendo os últimos dias. Podemos entender que esperamos o Senhor e que entendemos que esses são os últimos dias. E nesses últimos dias, muitas coisas têm acontecido para a nossa reflexão. O que tem chamado a atenção nesse tempo que nós estamos vivendo é esse transtorno e toda essa reviravolta que todo mundo está sofrendo, que é por causa dessa pandemia. Nós nunca imaginaríamos, não teríamos nunca a ideia de nossa geração e, quem sabe, as passadas, nunca teríamos a ideia de que um vírus ia causar realmente todo esse transtorno no nosso cotidiano de vida. Afastamentos, isolamentos, doenças, mortes, sofrimentos, ao ponto de todo mundo estar sofrendo essa mudança de cotidiano de vida, de trabalho, de estudo, de convivência. Então afetou o mundo todo. E uma das coisas que eu quero então contextualizar, e estava pensando sobre isso quando li esse texto, é que por várias vezes aqui nós vamos meditar, a palavra que me chamou a atenção aqui era cuidado. Cuide-se.
cuidado. E o texto que mais chama a atenção é esse aqui, ó, versículo 12. Portanto, quem pensa estar em pé, cuide-se para não cair. E aí a gente vê, eu pensando sobre isso, sobre cuidado, tomar cuidado, e aí me lembrei todo esse contexto de hoje, sobre esse contexto de nós estarmos nos cuidando, né? Então, todos os avisos e que nós estamos vivendo hoje para termos cuidado, para não sermos infectados, não sermos, né, atingidos por esse vírus. E aí comecei a pensar, meu Deus, realmente, isso nos chama a atenção, é um tempo de cuidado, é um tempo que nós temos que tomar total cuidado. E aí, né, nos cuidados que nós temos que ter com a pandemia né, protocolos, né, EPIs, equipamentos de proteção individual, máscara, luvas, né, aventais, quem está trabalhando em alguma área ou o que for, paramentos, né, chamados de paramentos, está na parte da medicina, higienização, são cuidados de lavar as mãos, de colocar, né, as nossas mãos com álcool gel. Então todos esses cuidados, afastamentos, né? Então não chegue tão perto de algumas pessoas, lugares fechados, enclausuramento, tudo isso são medidas para que a gente tem que tomar cuidado, para que isso não nos contamine, para que o vírus não entre em nosso corpo, para que a gente possa então desenvolver e andar de uma forma saudável ainda e não ser contaminado. E com todas essas palavras, assim, eu fiquei né, pensando sobre os cuidados que nós temos que ter com a pandemia, cuidados. E gente, comecei a refletir sobre isso. Pensar sobre os cuidados não apenas que nós temos que tomar em tempos de pandemia por causa de um vírus, mas os cuidados que a nossa vida espiritual, a nossa alma, o nosso espírito tem que tomar, a nossa vida, os cuidados que nós temos que tomar para não deixarmos ser contaminados pelo pecado, pela queda, pela destruição, por deixar não apenas cuidar do nosso corpo físico de uma pandemia, mas a palavra cuidado e esse texto aqui quer dizer assim, olha, tome cuidado, você que está em pé, para que você não caia. E aí comecei a meditar e estudar profundamente esses textos e aqui no capítulo 10, versículo 1, já diz assim, nós voltamos para o texto aqui, né? Paulo ele faz ele traz uns fatos antigos para que a gente possa ter como exemplo. E ele fala aqui no capítulo 10, versículo 1, diz assim, portanto, irmãos, não quero que vocês percam o significado, não deixe de ver a importância do alerta que eu quero dar a vocês. O que aconteceu com o povo de Israel, o que aconteceu com nossos pais, os antepassados, eles foram escritos aqui, eles dizem assim, olha, não percam o significado do que aconteceu com nossos pais. Todos eles foram guiados pela coluna de nuvem. E aí ele vai narrando, ou seja, ele começa dizendo assim, olha, o que aconteceu é um alerta. O que aconteceu com nossos pais é um alerta para nós. Por isso que ele vai dizendo assim, olha, nossos pais, todos eles foram guiados pela coluna de nuvem. Todos eles estavam unidos debaixo da nuvem e foram imersos em Moisés. Todos eles comeram do alimento do Espírito, todos eles beberam da mesma bebida espiritual, do mesmo Espírito, porque eles beberam da rocha que foi enviada pelo Espírito. Olha o que diz o texto, que o seguia, a rocha era Cristo. Então todos eles foram guiados, imersos, beberam, comeram da graça de Deus naqueles tempos do deserto. Todos eles. A graça de Deus, ela atingiu a todos com a bondade, com a misericórdia, com a generosidade do Eterno sobre eles. Aí no versículo 5 ele diz assim, contudo, a maioria deles não agradou a Deus, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. E aí eu começo a pensar sobre realmente como nós correspondemos e vivemos agora debaixo dessa graça
essa bondade, dessa generosidade de Deus e como nós respondemos a isso. Paulo está dizendo assim, olha, eles foram alvo de muita bondade, graça, alimento, tudo Deus deu a eles, pelo Espírito, beberam do Espírito, eles receberam bênçãos materiais e espirituais, Deus falou com eles, ministrou na vida deles, mas ele vai dizer então, no versículo 5, contudo, a maioria deles não agradou a Deus, a maioria deles não agradou o Senhor, por isso seus corpos ficaram o quê? Espalhados pelo deserto. Aos poucos eles foram caindo, morrendo e ficando pelo caminho do deserto. Em vez de eles desenvolverem e andarem com o Senhor todo o deserto, chegarem no fim do deserto, atingirem o objetivo, não, eles ficaram pelo caminho. Aí ele vai dizer, no versículo 6, no entanto, todas essas coisas, todos esses fatos, esses acontecimentos, eles são exemplo para nós. Eles são exemplo para nós. Versículo 6 aqui, né? Como um aviso para não colocarmos o nosso coração nas coisas más. Paulo está dizendo assim, olha, já tivemos exemplos de pessoas que receberam tudo de Deus. Livramento, salvação, graça, bondade, sustento, misericórdia, todos, eles foram todos, não houve acepção, todos eles foram da mesma forma abençoados por Deus, mas alguns não, olha o que o texto diz ali, desculpa, a maioria, olha que interessante isso, a maioria, não era a minoria, não era um grupo pequeno, não era alguns, o texto vai dizer, a maioria ficou pelo caminho do deserto, e Paulo vai dizer então, por que foi escrito isso então? Isso foi escrito, esses fatos históricos, eles são exemplo para nós, como um aviso para não colocarmos o nosso coração nas coisas más. É um exemplo, é um modelo. Olha, não façam assim, não sejam assim. O aviso que Deus deixou foi Deus estabelecer, Deus permitir, deixar e nos mostrar através desses exemplos e maus exemplos que o coração deles desviou-se, esfriou, caiu, e eles hoje são exemplos de que deixaram-se contaminar, seu coração se deixou contaminar por coisas más, e eles ficaram pelo caminho, eles não se cuidaram, eles não tiveram os cuidados que deveriam ter com a sua vida, com a sua fé, com o seu caráter, com a sua alma, com o seu espírito, não tiveram cuidados. E olha o que aconteceu então, eles fizeram, versículo 6, no entanto, todos esses fatos são exemplo para nós, como um aviso para não colocarmos nosso coração em coisas más, como eles fizeram. Aí ele vai dizer, não sejam como eles, idólatras. É a primeira coisa. Não sejam como eles, idólatras, como alguns deles foram. Porque diz as Escrituras, o povo se sentou para comer e beber e se levantou para festejar. Primeira coisa que realmente que nós temos que nos cuidar é da idolatria. Você pode pensar assim, pastor, eu não... como eu, sendo um cristão, eu conheço Jesus, Jesus é o meu Senhor, é meu Salvador, eu não tenho mais nenhum outro Deus sobre mim. Nós por várias vezes, por muitos tempos aqui nessa nossa igreja, compartilhamos esse entendimento, que nosso coração, como diz lá a frase de João Calvino, é uma fábrica de ídolos. A idolatria está diretamente ligada à nossa apostasia. A idolatria é o pecado primário de todo nosso, quando uma pessoa ela pensa em desviar-se. Quando ela começa então o processo de esfriamento e queda da sua fé, da sua vida. A idolatria. Você pode pensar assim, mas eu não se tem mais os deuses, eu não tenho mais deuses como uma imagem, escultura, como se dizia antigamente, né? Às vezes os mitos ou os deuses, não tem algumas aqui da antiguidade, né? Afrodite, Diana, o faraó, Baal, Diana,
Mamon, Júpiter. Nós pensamos assim que ainda os ídolos são esses. São essas esculturas, essas imagens em esculturas que nós temos no altar e nos prostramos a ela e pensamos que idolatria seria apenas isso. Não, idolatria não é isso. O ídolo é tudo aquilo que nós colocamos como paixões da nossa vida. Tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus e aí empreendemos sobre ele energia, nossas expectativas, nossas alegrias, nossos recursos, nosso tempo, e nós projetamos nele, naquilo, nossos desejos, nossos sonhos, nossas vaidades, nossas ilusões, nossos prazeres. Tiramos de Deus isso tudo, aonde todo o nosso prazer, devoção, nossa entrega deveria ser Ele, e colocamos em algo ou alguém que nós entendemos que pode se colocar no lugar de Deus para satisfazer as nossas vontades. Ou seja, o ídolo é a projeção que nós damos a algo ou a alguém. E colocamos todo o nosso empreendimento de coração sobre ele. Por isso que o começo de um desvio, de um esfriamento, de uma queda, ele começa quando a gente tira de Deus a nossa fonte, tira do Senhor a nossa fonte de alegria, de entrega, de devoção, de amor, e começa a colocar em outras coisas. Começa a idolatria. Você pode dizer assim: eu sou um cristão, eu vou à igreja, eu canto músicas cristãs, evangélicas, mas você pode estar fazendo todos esses ritos, todas essas liturgias, todas essas práticas, e se dizendo, mas não adorando a Deus, e não servindo a Deus com isso. Você pode estar servindo o seu coração, as suas vaidades, os seus desejos, as suas paixões, e podemos transformar pessoas, podemos transformar empregos, podemos transformar ministérios, podemos transformar o que for em nosso Deus e nós idolatrarmos aquilo e tirarmos de Deus toda a honra que lhe é devida e o reconhecimento que lhe é devido e passarmos para as outras coisas. Assim começa-se então a vida de uma idolatria que a gente não percebe. Existem muitos deuses que nós tentamos todos os dias, somos assediados todos os dias a servir. A fama, o dinheiro, a aparência, o status, o prazer, tudo são ídolos que estão em volta de nós, que às vezes nós tiramos a devoção a Deus e nos devotamos a eles. Isso é muito nítido quando a gente começa a pensar qual a nossa agenda, em que nós empreendemos todo o nosso pensamento diário. Você pode pensar assim: todo o meu pensamento, eu penso o dia inteiro naquela pessoa. Todo o meu pensamento, meu coração está voltado àquela paixão, aquele desejo, isso é um ídolo. Isso tornou-se um ídolo. Eu tenho um emprego, então a minha vida é por causa daquele emprego, é aquilo, e eu faço tudo por aquilo, não me desligo daquilo, porque naquele emprego eu me satisfaço, naquele emprego a minha fonte me dá sentido, tal e tal. Aquele emprego pode se tornar um ídolo. A minha aparência, eu idolatro a minha aparência, eu sou um narciso, né, que é a idolatria da própria aparência, né, de forma bem simples. Não, a minha aparência, então eu me idolatro. E aí eu me amo, aí eu uso as redes sociais para postar, para me adorar. E eu preciso de adoradores, então tem que estar a minha melhor pose, meu melhor perfil. Tudo isso a gente pode pensar assim: não, pastor, isso aí é uma vida normal, que você está querendo ser muito radical. Tudo isso pode se tornar um ídolo para nós. Tudo isso pode se tornar a fonte de toda a nossa energia. E aí às vezes nós não conseguimos, o ídolo a gente não consegue mais controlar, é ele que nos controla, é ele que faz nossas agendas, é ele que determina nosso cotidiano de vida. O ídolo vai fazer isso.
Por isso que quando nós vemos aqui o texto, o Paulo ele começa assim, olha, eles começaram com a idolatria. Só que a consequência de uma vida que tira de Deus a fonte do senhorio de Jesus Cristo, toda a fonte ou melhor, toda a relação de adoração e serviço e amor com Deus, quando nós quebramos isso e adoramos a outras coisas, ou outras pessoas, ou o que for, o resultado disso é a imoralidade sexual. É interessante isso, que ele vai dizendo assim, olha, o versículo 7, não sejam idólatras, como alguns deles foram, porque as escrituras dizem, o povo se sentou para comer, beber e se levantou para festejar, que foi aquela questão da idolatria lá do bezerro de ouro. Festejar. Versículo 8, não nos entregamos à imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, resultando na morte de 23 mil pessoas em um só dia. Quando nós relativizamos nossa relação com Deus, com o nosso Senhor, o nosso amado, o Criador, aquele que nos salvou, quando nós quebramos a relação com Ele, as consequências disso são o quê? Nós relativizarmos a moral desse Deus, relativizarmos a moral que esse Deus nos ensina. Você pode nesse tempo dizer assim, um tempo hoje que nós estamos vendo tanta relativização de pecado, que não é bem assim, que relativização dos comportamentos, relativização, e a área que mais manifesta quando você deixa a comunhão com Deus, levanta outros ídolos, é o que mais salienta na vida de um homem e de uma mulher que sai da presença de Deus, é a questão da sua imoralidade ou moralidade sexual, a maneira com que você se relaciona com a questão sexual. E aí, meu irmão, minha irmã, o perigo é de que a igreja esteja sendo hoje, a igreja do Senhor ter sido afetada diretamente com isso. Todos nós, quando começamos a ser seduzidos por outro ídolo e inclinamos nosso coração para um ídolo, corremos o risco de relativizar a questão santidade do Senhor e a santidade do Senhor em nossa vida que nos santifica. E aí começamos a relativizar a questão moral. E ela, a que mais é afetada é na questão da maneira como nós nos relacionamos na questão sexual. Por isso, meu irmão, e como eu sempre brinco aqui, falo com os meus pastores, irmãos, eu sei o que estou falando. Quando nós pastores, debaixo de tanto tempo já de aconselhamento e também de uma vida com o Senhor, de uma vida com Deus, temos acompanhado assim, o cotidiano e o comportamento de todos os crentes, dos cristãos. Nós vemos assim como a imoralidade sexual ainda afeta o coração, o cotidiano e a vida dos crentes. Isso é terrível. Como ainda a vida sexual dos crentes, dos cristãos, ainda é instável, enfraquecida. E aí nós vemos quantos escândalos, quantas quedas, quantos maus testemunhos, que todos, eu me incluo nisso, todos nós, ou quem sabe erramos, ou quem sabe estamos continuando errando, e achamos que isso não terá consequências, achamos que isso não vai ter resultados para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso casamento, e a gente fica brincando às vezes. As pessoas pensam assim, não, eu estou ainda, isso aí não dá nada, e não entende que pecado na área sexual, ela afeta diretamente a nossa vida, comunhão, santidade diante de Deus.
num mundo tão sensualizado que nós estamos vivendo. Nos últimos dias estamos vivendo assim, totalmente uma deturpação de valores, de princípios. E para nós, aqui Paulo escreve à igreja. Paulo escreve à igreja: olha, eu estou escrevendo isso aqui como fatos que aconteceram no povo de Deus. No povo que saiu lá do Egito, no povo que Deus libertou, no povo que Deus ama, no povo que Deus agraciou com todas as coisas. É nesse povo, esse povo que sofreu pela idolatria, que caiu em idolatria e caiu em imoralidade sexual. Por isso Paulo vai dizer assim, olha, por isso que esses acontecimentos são exemplos para nós. São exemplos para a gente acordar, para a gente perceber. É como diz o texto, é como um aviso para nós. Por isso que está escrito, por isso que essa palavra aqui, ela não foi deixada para nós como um livro de autoajuda ou filosofia, ou que a gente possa pensar de apenas histórias para serem contadas. Não, ela é um livro vivo, é Deus falando com a gente, dando nos avisos, nos avisando: olha, cuidado, cuidem-se para que vocês não caiam em idolatria, e depois de cair em idolatria, vocês também sejam contaminados e contagiados por uma imoralidade que está nos últimos tempos tomando conta do meu povo. É um aviso para nós, isso está como um exemplo, não foi tirado das Escrituras as quedas dos homens, meus irmãos. A gente vê assim, a gente começa a ler as Escrituras e vê assim: Deus não omitiu na sua palavra os maus exemplos. E por que Ele deixou? Porque se Deus quer escrever um livro só dos vencedores, dos melhores, dos heróis, dos que são os perfeitos, Deus não teria escrito a Bíblia, não teria deixado as Escrituras para nós. Não, Deus nos deixou exemplos. Deus nos deixou os maus exemplos como um aviso para a gente não fazer, para a gente não cometer os erros que eles cometeram. Aqui nós vemos aqui, os homens cometeram o quê? Cometeram as idolatrias, cometeram as imoralidades, como teve homens que mentiram, como Abraão mentiu, é o pai da fé, mas mentiu, como teve o Davi que cometeu adultério e depois quis compensar isso tudo arrumando, cometeu praticamente um homicídio, e outros, Sansão e muitos outros, e até mesmo eu, que cometo os erros, e Deus não vai nos omitir. E quando eu cometo erros, ou nós cometemos erros, é para nos mostrar: olha, não caia mais nisso, cuide-se, evita isso, foge disso. Estamos falando sobre cuidados de pandemia. Eu tenho que me cuidar da pandemia. Então o que? Eu vou usar máscaras, eu vou usar paramentos, eu vou usar luvas, eu vou ter protocolos, eu vou ter distanciamentos. E por que você não faz isso? Porque nós não fizemos isso com a nossa vida espiritual. Porque nós não nos afastamos de situações, de pessoas que vão nos fazer cair. Por que nós não botamos máscara às vezes para não nos contaminarmos com ambientes intoxicados? Por que nós não nos higienizamos aonde nós caminhamos o dia a dia, todo dia da vida? Porque nós não chegamos em casa e não nos higienizamos. Não, tudo que eu trouxe de ruim agora da rua, do meu trabalho, que eu ouvi, que eu fiz, eu quero me higienizar, eu quero me limpar disso. Porque tudo o que tem acontecido, nós temos visto com os nossos pais da fé, com aqueles que foram antes de nós, tudo é exemplos para a gente não cair, é como um aviso, e ele vai dizendo isso. Então a idolatria, voltando ao texto, e a pensar aqui, a idolatria relativiza nossos valores, e quando nós relativizamos o Deus, nós relativizamos a moral desse Deus, os valores desse Deus, e aí começamos a relativizar os nossos comportamentos, e aí não é pecado mais achar que pornografia, que adultério, que imoralidade sexual, que traições, que sensualidades, não é tão pecado assim, isso não vai ter tanta consequência. E aí nós vamos fazendo o quê? Em vez de nos cuidar, nós vamos nos contaminando. E isso vai enchendo o coração,
vai enchendo um coração de isso. Meu irmão, entenda, toda idolatria leva à imoralidade. A idolatria é uma ponte para a imoralidade. Então, se você pensa assim, hoje eu estou sofrendo com a imoralidade da minha vida, é porque você colocou outros ídolos no seu coração. Você colocou pessoas, coisas, ilusões, ídolos no seu coração. Vamos andar um pouquinho, versículo 10 diz assim: então, não coloque em Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Versículo 10, não murmurem, como alguns deles foram mortos pelo um anjo destruidor. Existem duas coisas aqui: colocar a Deus à prova e murmuração. Colocar Deus à prova é como se fosse assim, eu vou e nos limites que eu acho que Deus me guarda. Eu vou fazendo assim testes com Deus. Eu vou indo até onde vai dar, até onde Deus assim pode assim ter a paciência dele. Olha só a narrativa. Eles foram idólatras, eles caíram nas imoralidades. E depois eles começaram então o quê? A testar Deus. A testar aqui, ó. Não coloque Cristo à prova. Não coloque Jesus, nosso Senhor, à prova. Não comece a fazer provas com Ele. Não, eu vou até ali, eu consigo, eu posso até ali. Não, acho que o Senhor me guarda até ali, não vai dar nada. Depois eu volto. São comportamentos que vamos dizer assim, que são decadentes, idolatrias, imoralidades. Começa a colocar Jesus à prova. E a última é a questão da murmuração. É quando toda a nossa devoção, a nossa adoração a Deus vira em ingratidão, em desobediência, em reclamações. É como se fosse a murmuração é como se fosse uma adoração invertida. Uma adoração invertida significa essa total rebeldia e ingratidão com Deus. Isso, meu irmão, é terrível, porque essa murmuração, ela contamina a gente. Essa murmuração é resultado de ingratidão que nós temos e também contamina outras pessoas. Por isso que em Filipenses assim, olha, não ande murmurando e nem contendendo. Por quê? Porque a murmuração é um último estágio, é quando nós estamos apostatados da fé. Como aconteceu com eles, o último estágio foi esse. Quando eles murmuraram, e pensa num povo murmurador. Pensa num povo que reclamava das coisas de Deus, reclamava da vida que Deus tinha dado. Mesmo Deus libertando eles, tirando eles do Egito, passando por processos difíceis, mas processos necessários que eles tinham que passar, sempre estavam murmurando e querendo voltar à velha vida. Esse é o último estágio da queda. É a total ingratidão, rebeldia, desobediência, teimosia que eles passaram. E Paulo está dizendo assim, olha, tudo que eles fizeram, eles sofreram consequências. Tudo que eles fizeram, eles colheram os resultados disso. Mas só que está escrito isso, não é para a gente julgar eles, não é para a gente se achar melhor do que eles, é como um aviso para nós. E esse aviso, até o dia de hoje, está tocando para nós. Até o dia de hoje, essa palavra ainda fala conosco. Até o dia de hoje, essa palavra ainda fala comigo, fala com você. Até o dia de hoje, nos últimos dias, até o dia de hoje, o Senhor está falando com a gente. Você não viu já os maus exemplos? Você não tem visto? Eu abençoei eles beberam de tudo que eu podia dar a eles, eles receberam de tudo que eu podia dar para eles, mas a maioria deles não ficou no caminho, morreu no deserto, ou melhor, ficou no caminho, ficou pelo deserto. E aí Paulo está dizendo assim, olha, essas coisas, versículo 11, essas coisas aconteceram com eles como exemplos, prefigurações históricas, marcos na história dos hebreus, e foram escritas como advertência para nós que vivemos nos últimos tempos. É para mim e para você. Elas foram escritas
para que esse mau exemplo perpetuasse até hoje e ficasse hoje como um mau exemplo, uma advertência para nós. E vai dizendo assim: portanto, quem está em pé, cuide-se. Quem está em pé, cuide-se para não cair. A advertência é essa: quem pensa estar em pé, cuide-se. Cuide da sua vida, cuide da sua vida espiritual, cuide da sua alma, cuide do seu espírito, cuide do seu corpo. Cuide-se, meu irmão. Não apenas use máscaras e está preocupado com máscaras em sair na rua. É muito interessante, precisamos andarmos com máscara, andarmos higienizados, andarmos em isolamento. Meus irmãos, concordo, temos que nos cuidar ao máximo que tem dessa pandemia. Mas quando nós pensamos em vida espiritual, o cuidado tem que ser muito maior. Não adianta nós usarmos máscaras para cuidarmos do corona e não usarmos a máscara para nos contaminarmos daquilo que falamos ou respiramos. O perigo é nós nos contagiarmos não apenas com o corona, mas nos contaminarmos com o pecado que nos rodeia, com as idolatrias, com os ídolos que nos cercam e nos assediam todos os dias. O que adianta estarmos afastados das pessoas, hoje um distante do outro, das amizades e tal, mas nas redes sociais estarmos nas proximidades das pessoas que nos ferem, nos machucam, ou ferindo ou machucando. O que adianta? A gente não tem cuidado com isso. Nós temos que nos cuidar, a nossa vida espiritual principalmente. Por isso que é uma hipocrisia nós pensarmos assim em cuidarmos do nosso corpo físico e deixarmos de cuidar a nossa alma e nosso espírito, o nosso destino, a nossa vida com Deus. E aí o texto vai dizendo, olha que interessante: portanto, quem pensa estar em pé, tome cuidado para não cair. Nenhuma tentação é maior do que as pessoas experimentam normalmente, sobreveio. Então, um outro texto vai dizer que nós não seremos tentados além do que nós podemos suportar. Deus não permitirá que sejam tentados além do que possamos suportar. Ao contrário, com a tentação, Ele proverá o quê? O escape. Vindo a tentação, Deus vai te proporcionar, vai nos proporcionar, vai me proporcionar um escape. É como se nós estivéssemos assim, em águas profundas e estivéssemos nos afogando, e aqui não temos mais força, estamos afogando. Vem o salva-vida e nos dá o quê? Nos dá uma boia, vamos dizer assim, né? Uma boia. E aquilo nós fazemos o quê? Pegamos aquilo. É Deus vindo para nós e nos alcançando uma boia, uma salvação, um escape. Lembra quando Pedro estava afundando lá nas águas, que ele olhou para o lado, estou afundando, aí Jesus vem e pega pela mão, pega ele. Deus vai nos promover um escape, e é isso que nessa noite eu quero que você pense profundamente. E esse escape, Deus quer ministrar na nossa vida hoje. Quem sabe você que está me olhando, está me vendo hoje, está me assistindo aqui, Deus quer te dar esse escape. Deus já está falando com você, Deus já tem dado palavras, conselhos. O Espírito do Senhor, quem sabe, tem ministrado no seu coração. Você tem olhado para o espelho e tem refletido sobre a sua vida, e você tem pensado sobre o seu destino, o seu caminho que você tem traçado, e você olha assim: eu estou me esfriando, eu estou me afogando, eu estou ficando pelo caminho. Uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite, você que me assiste, por favor. Deus está proporcionando a você um escape desse caminho errado que você está tomando. Volte, cuide da sua vida. Aquele que ainda está em pé, que pensa estar em pé, cuide para não cair, porque a queda, ela machuca, a queda, ela é horrível, a queda, ela destrói relacionamentos, ela destrói projetos, a queda, ela destrói um caráter. Quando nós vemos pessoas que caem, grande é a destruição tudo aquilo que construiu. Quantos casamentos estão sofrendo hoje porque
em vez de buscar o escape, cuidar da sua vida, cuidar dos seus relacionamentos, cuidar do seu casamento, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua vida, não cuidou. E aí hoje colhe muitos frutos de amargos, difíceis, até pode ter se reconciliado, ou até, quem sabe, não. Por quê? Porque esse caminho que traçou de idolatria, de imoralidade, de achar que botar Deus à prova, Jesus à prova, e cair numa vida de esfriamento, murmuração, rebeldia, isso não teria consequências? Teve consequências. Então eu falo para você nessa noite, em nome de Jesus, você que me ouve nessa noite, você que me ouve nesse tempo, me ouve essa mensagem aonde ela chegar, se você passa por todas essas tentações, eu quero dizer uma palavra para você: cuide-se, cuide para não cair. É um aviso para você, é uma advertência para todos nós, para mim e para você. Cuide-se. Deus, Ele está vendo tudo isso, o Senhor está vendo tudo isso, e o que Ele está nessa noite para a sua vida dizendo é: eu vou te dar um escape, eu quero que você saia disso, eu vou te dar força para sair disso, venha até mim, pegue na minha mão, saia disso, saia dessa ilusão, saia desse projeto maligno, saia desse caminho que leva para a morte, saia disso, levante-se, saia disso, cuida da tua vida, cuida da tua alma, cuida dos teus pensamentos, cuida do teu casamento, cuida dos teus filhos, cuide da sua vida, cuide-se, porque o Senhor nos agraciou de tantas formas, a mim e a você, e nosso destino não é da vontade de Deus que ele seja destruído, mas a vontade do Senhor que ele seja glorioso e possamos trilhar toda a nossa vida até o dia do Senhor, possamos viver isso e realmente viver o que Deus tem para a gente viver, as virtudes, a graça, a bondade, e vivemos tempos maravilhosos, mas com um grande cuidado que nós temos que ter. Em nome de Jesus, receba essa palavra nessa noite e eu quero orar com você e por você que me ouve. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite que nós estamos aqui compartilhando essa palavra, uma palavra dura de nós realmente refletirmos, mas uma realidade, quem sabe, de muitos que me assistem, que estão passando tempos difíceis, de esfriamento, tempos difíceis de esgotamento, tempos difíceis de desvios, e pensando em largar tudo, em parar com tudo, e relativizando assim o teu senhorio, relativizando assim a tua vida, o teu conhecimento, aquilo que recebeu do Senhor por muitos anos, e tem relativizado isso, e se entregue aos ídolos, e assim, consequentemente, sendo seduzido pela imoralidade sexual, pela murmuração. Pai, no nome de Jesus, nessa noite, nós aqui nos ajoelhamos, inclinamos nossa cabeça, colocamos, Senhor, uma roupa de arrependimento nessa noite, nos vestimos de confissão e de arrependimento nessa noite, pedindo que o Senhor nos perdoe de todos esses pensamentos e nos salve, Deus, nesse tempo. Senhor, nos dê escape, Senhor, toma nossas vidas com a Tua mão poderosa e nos tira, Senhor, desse lamaçal de pecado, dessa vida dissoluta. Pai, nós rogamos ao Senhor que o Senhor realmente retire, Senhor, todo o perigo que nos envolve, Deus, e nos tire disso, com poder, com glória, Senhor, para que possamos estar em pé, Senhor, firmes na rocha que é o Senhor. Pedimos ao Senhor que a nossa casa venha a ser realmente cuidada pelo Senhor, e nós aqui nos comprometemos em cuidar também de nossa casa, de nossa vida, de nossa alma, de nossos filhos, cuidarmos do nosso coração de todo o mal. Em nome de Jesus, é por Jesus que nós oramos, crendo, Senhor, que o Senhor nos está ouvindo nossa oração e nosso clamor nesse tempo, nessa noite. Amém. Amém. Muito obrigado, que Deus te abençoe tremendamente, e obrigado por estar aqui sentado, me ouvindo e compartilhando esse tempo comigo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Sabemos que esses serão tempos difíceis,
temos que ter paciência ainda por passar por isso. Mas logo, logo estaremos juntos aqui, nessa comunidade. Graça e paz, uma semana abençoada para você, em nome de Jesus. Amém. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho